Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando a anatomia do membro superior, em especial os músculos do ombro. Lembrando que os músculos do ombro, a anatomia do membro superior, nós temos a anatomia do cíngulo do membro superior, onde nós vamos ter os músculos tóraco-apendiculares anteriores e os músculos tóraco-apendiculares posteriores. O assunto desta aula está dentro desse grupo de músculos, músculos tóraco-apendiculares posteriores, resgatando que esta divisão é feita pelo livro Moore, Anatomia Clínica do Moore, que é o que nós baseamos esta aula para conferir e para confeccionar e para a produção desta aula, é baseada no livro do Moore. Então, músculos tóraco-apendiculares posteriores. Os músculos tóraco-apendiculares posteriores, eles têm um grupo superficial, intermédio e os músculos extrínsecos do dorso e também os músculos que nós vamos chamar de músculos escápulo-humerais, que são os intrínsecos do ombro. Então, nós temos músculos da camada superficial dessa estrutura tóraco-apendicular, que será assunto de futuras aulas, mas nesta aula nós estaremos trabalhando com os músculos intrínsecos do ombro, que vão ser o deltoide, redondo maior, e os 4 músculos do manguito rotador, supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular. Então passamos a eles. O primeiro músculo desta região dos músculos escapulo-humerais é o deltoide. O deltoide ele vai ter uma inserção num terço lateral da borda anterior da clavícula, ele vai ter uma inserção também no acrômio e na espinha da escápula. E a sua inserção distal é na tuberosidade deltoídea do húmero. Então, nesta imagem, nós estamos visualizando a inserção dele na região da clavícula e no acrômio. Uma outra imagem posterior, eu consigo visualizar a inserção do deltoide na região da espinha da escápula. O deltoide forma toda a capa do ombro, que é um dos músculos que nós utilizamos para a aplicação das vacinas a nível de deltoide. O deltoide, se eu fosse utilizar um estudo biomecânico do deltoide, eu vou caracterizar uma porção anterior, fibras anteriores que estão fixos na clavícula, fibras médias que estão fixos no acrômio e fibras anteriores, fibras médias, a porção média e a porção posterior que está fixo na espinha. Porção anterior, porção média, acrômio e porção posterior na espinha da escápula. Aqui vocês estão visualizando a inserção do deltoide na tuberosidade da deltoídea do húmero e quais as funções do deltoide. Então, esta é a primeira função que ele faz, a abdução do braço. Sempre que tu for a abdução do braço, a partir dos 15 graus para frente, ele faz, porque os primeiros 15 graus quem utiliza é o supraespinal, o deltoide é o abdutor do braço. Como ele tem fibras anteriores e fibras posteriores, ele vai auxiliar nos movimentos de rotação lateral, como vocês estão visualizando aqui, ó, e uma flexão do ombro. Olha a fibra anterior aqui caracterizando o movimento, a fibra posterior auxiliando na rotação lateral. E eu também posso utilizar no deltoide a flexão e a extensão horizontal do braço. Observe nesse vídeo, ó, como neste movimento agora, ó, estou abduzindo o braço, fibras médias trabalhando, agora eu vou fazer uma abdução com uma flexão horizontal. Ó. Olha como está contraindo a porção anterior do nosso deltoide. Então, essa é a característica do nosso músculo deltoide. Tá? Repetindo, então, a abdução, vai descer e agora vai fazer a flexão horizontal. Ó, está abdução e flexão horizontal. E ele também faz o movimento oposto, que é a extensão horizontal. Com o vídeo fica bem fácil de entender a abdução do braço, ó.
ele está elevando. Esse é um momento que te utiliza muito para a colocação de desodorante, né? Quando a gente vai usar o desodorante, ó, aqui ele está fazendo a flexão horizontal, como vocês estão vendo e viram agora pela vista posterior. Segundo músculo, músculo supraespinal. Tá? Ele está localizado naquela fossa supraespinal da escápula e ele vai se fixar a nível de húmero na faceta superior do tubérculo maior do húmero. Ele basicamente vai ter uma inervação do nervo supraescapular, que recebe contribuição de C5 e C6, e o supraespinal é responsável pelo início da abdução do braço. Quem realiza o início da abdução do braço é o supraespinal. E depois, claro, o deltoide continua na abdução do braço. Aqui vocês estão vendo o supraespinal por uma vista posterior, ó. Aqui vocês estão vendo a espinha da escápula e aqui vocês estão vendo o supraespinal. Esses são os restantes dos músculos que nós vamos visualizar. E aqui está o tubérculo maior do húmero, que recebe a inserção do supraespinal, do infraespinal e do redondo menor. Olha, uma vista superior do nosso músculo supraespinal. Aqui vocês estão vendo o processo coracoide, aqui vocês estão vendo o nosso acrômio. Aqui tem o ligamento córaco-acromial, que forma o teto dessa articulação, aqui essa articulação falsa, que é chamada articulação subdeltoídea, e por baixo vocês estão visualizando a passagem do tendão do supraespinal. Aqui vocês estão visualizando numa vista anterior o início da abdução do braço. Essa é a função que faz o supraespinal, inicia a abdução do braço. Essa é uma vista anterior porque eu estou visualizando aqui o processo coracoide. Esta é uma vista posterior mostrando a estrutura de abdução do braço. Aqui vocês estão vendo mais um GIF mostrando essa abdução do braço realizada pelo nosso músculo supraespinal. Nesta imagem, a gente está visualizando a porção de inserção e o vetor de força exercido pelo músculo supraespinal. Isso é muito interessante depois, numa próxima aula, para nós explicarmos a ação desse músculo supraespinal no conjunto dos músculos do manguito rotador. Aqui vocês estão vendo o tendão do supraespinal na abdução do braço. Ó. Ele está tracionando. Olha o vetor de força mostrando a ação do tendão no momento da realização do movimento. E uma característica muito comum no supraespinal é o pinçamento. Cada vez que tu faz a abdução do braço, tu tem um pinçamento do tendão contra o nosso acrômio, ou ligamento córaco-acromial. Isso é muito comum em movimentos repetitivos que vai provocar uma lesão neste tendão, e futuramente pode ter complicação no movimento, que é o famoso lesão por pinçamento. Para proteger esse tendão, nós vamos ter a bolsa, a bursa, né? A bolsa subdeltoídea protegendo esse tendão. Muitas vezes essa bolsa não consegue proteger esse tendão, principalmente se o esforço for de muita repetição. Avançando, nós vamos ter agora o músculo infraespinal. O músculo infraespinal, ele ocupa toda a fossa infraespinal e ele vai ter a sua inserção lateral na faceta média do tubérculo maior do húmero. Ele também vai receber a inervação do nervo supraescapular e a principal função do infraespinal é a rotação lateral do braço. Aqui vocês estão vendo ele num conjunto com o redondo menor. É muito comum, às vezes, os alunos se atrapalharem, fazer confusão entre um infraespinal e o redondo menor. Por quê? Porque ambos vão no mesmo local, que é o tubérculo maior do húmero. Então, muitas vezes, o aluno pode fazer confusão. E neste vídeo aqui, vocês estão vendo a rotação. Olha a rotação da cabeça do húmero, essa é característica com girar a região anterior do braço para mais distante do plano mediano, caracterizando aí a rotação lateral do braço. Aqui vocês estão vendo
movimentando o braço também, olha, a rotação lateral do braço, que é uma função realizada, exercida por esse músculo infraespinal. Na sequência, nós vamos ter o quarto músculo, que é o redondo menor. O redondo menor ele vai ter uma inserção nos 2/3 superiores da borda lateral da escápula e vai ter uma inserção lateral na sua região de faceta inferior do tubérculo maior do úmero. Qual é a função que ele vai fazer? Rotação lateral e adução do braço. E ele vai receber a inervação do nosso nervo axilar, o nervo axilar vai inervar o redondo menor e o deltoide. São os dois músculos inervados pelo nervo axilar. Aqui vocês estão vendo ele no conjunto com o infraespinhal, ó, aquilo que nós vimos antes, o infraespinal e o redondo menor indo no mesmo local, junto com o supra lá. E aqui vocês estão vendo a rotação lateral e a aproximação do úmero do plano mediano. Por isso que o redondo menor também tem a possibilidade de fazer a adução do braço. Este é o redondo menor. O redondo maior, ele tem a sua inserção no 1/3 inferior da borda lateral da nossa escápula e ele vai se fixar na crista do tubérculo menor do úmero. Só que o tubérculo menor do úmero é anterior, por isso que ele passa anteriormente ao úmero. Isso é muito importante para alterar toda a função que vai fazer o redondo maior. O redondo menor que vinha pela região posterior junto com o infraespinal faziam rotação lateral. O redondo maior vai fazer rotação medial e extensão e adução do nosso ombro. Aqui vocês estão vendo o nosso redondo maior. Nas aulas práticas é muito comum o aluno tem que ter uma atenção para não confundir com o latíssimo do dorso, porque tanto o latíssimo do dorso quanto o redondo menor vão na região do úmero. O redondo menor vai no tubérculo menor e o latíssimo vai no sulco, e muitas vezes o aluno pode fazer confusão entre o redondo menor e o latíssimo do dorso. E o último músculo desta região do ombro é o músculo subescapular. O subescapular ele ocupa toda a fossa subescapular da nossa região da escápula e ele vai se fixar no tubérculo menor do úmero. Aqui está o tubérculo maior do úmero, que nós vimos a inserção toda do supraespinal, do infraespinal, do redondo menor. O redondo maior e o subescapular vão se fixar neste tubérculo menor do úmero. E a função é a rotação medial e a adução do braço. Aqui vocês estão vendo novamente o subescapular, que é esse músculo da nossa região, do nosso músculo da região escapulomerais. Aqui vocês vão ver uma ação, a inserção do subescapular no tubérculo menor e mostrando agora a função que ele faz. Olha como ele aduz o braço, ele aproxima o braço do plano mediano. Ó, essa é uma das funções do subescapular. Aqui vocês estão vendo a inervação, o nervo supraescapular, o nervo subescapular, que vai para o subescapular e o redondo maior, e o nervo axilar, ó, que está vindo para o nosso deltoide, para o nosso redondo menor. Aqui o nervo axilar, que vai inserir o deltoide, que vai inervar o deltoide e o músculo redondo menor. E esta é a referência utilizada para a realização desta aula. Esperamos ter ajudado vocês a compreender melhor as inserções, as funções dos músculos escapulomerais, os músculos intrínsecos do ombro. O nosso muito obrigado e até uma próxima aula.